Grandioso Deus e eterno Pai, nós somos gratos, Senhor, porque nós estamos aqui na Tua casa, reunidos para aprender um pouco mais da Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo dia que nos deste, agora pela noite, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela chuva que caiu. Nós te agradecemos, Senhor, pelos feitos na nossa vida, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Ó Pai querido, neste momento, Senhor, eu te peço uma bênção especial, Senhor, para os enfermos,
Tu conheces, Senhor, cada um deles. Vários irmãos estão com dengue, Senhor, que Tu estejas visitando, que eles possam, Senhor, logo estar bem. Também te pedimos, Senhor, pela Jo. Tu conheces o coração daquela Tua serva, Senhor. Visite ela, Senhor, tira as dores dela, que ela logo possa estar boa. A Cristiane também, Senhor. Tu sabes, Senhor, a depressão que ela tem. Livra, Senhor, refaz aquela vida, que ela possa se sentir uma pessoa livre dessa enfermidade que faz ela tanto sofrer, ó Pai. Ó Pai querido, fica conosco, abre os nossos corações para ouvir a Tua palavra, que vai ser exposta pela Miriam. Te peço que também que Tu aceite os nossos louvores e as nossas orações. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Nós entramos agora, estamos estudando já algumas lições, o ministério e a vida do Senhor Jesus, né? Na aula passada, nós vimos que Jesus alimentou mais de que 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixinhos. Vocês acham que seria difícil demais para o Senhor Jesus alimentar 20.000, 30.000? Ou era a mesma coisa que 5.000? Mesma coisa, né? Porque Ele é todo poderoso, Ele pode fazer. Então, se nós quisermos atrair hoje, né, multidão aqui na nossa igreja, olha como os bancos estão vazios. Não tem interesse nisso que a gente está. As pessoas não têm interesse nisso que nós estamos fazendo aqui, né? Mas se nós quisermos encher essa igreja de gente, né, é só mostrar uma placa, colocar uma placa ali, ó, de graça. Ó, vai encher de gente querendo saber o que tem de graça ali para eu pegar, né? E outra coisa também que eu observo, principalmente nas lojas, né? Quando tem uma placa lá na vitrine, liquidação, ó, todo mundo vai lá, né? Para aproveitar a liquidação. Então, outro bom exemplo que a gente tem aqui, agora a gente não faz mais, né? Não tem feito, não sei porquê, mas aquela festa do Dia das Crianças, de onde saía tanta gente? Não é? Mas tinha coisas de graça, tinha brincadeiras, né? Tinha comida abundante, né? Tinha gente que eu vi, que ainda me falou que encheu a sacola de cachorro-quente, levou e voltou para pegar mais, porque tinha muita gente lá para comer o cachorro-quente. Então, se quiser lotar a igreja aqui de gente, fazer festa todo domingo, toda quarta-feira, né? E que vai encher de gente atrás de coisas, né? Porque nós somos mesmo pessoas estranhas, não somos? Eu acho que nós somos estranhos, né? Em nosso coração, nós não somos em nada diferentes dos homens e das mulheres do tempo de Jesus. Nós somos os mesmos, com as mesmas dificuldades, com as mesmas, né? Com os mesmos pecados. Então, as pessoas correm atrás de liquidações e correm atrás de graça. Do é dado, é dado, então eu vou lá buscar, né? Mas recusam o presente da vida eterna em Jesus Cristo. Isso aí eu não quero não, né? Eu comecei a evangelizar uma pessoa lá de perto lá do meu bairro. Ela falou assim, mas eu não quero não, porque eu não quero ser crente. Quando ela percebeu assim, né? Eu não quero ser crente não, tem que estar indo na igreja, eu não quero não. Falei, tá bom, né? É bom que foi sincero, né? Não ficou me enrolando. Então, o interesse nas coisas carnais e as coisas desse mundo é enorme, mas o interesse pelas coisas espirituais é bem pequenininho e, às vezes, inexistente. Não existe interesse nas coisas espirituais. Quando Jesus veio oferecer o dom gratuito da vida, Ele não fez propaganda antes. Ou vocês lembram se teve propaganda? Não teve propaganda, né? Não teve propaganda dele, né? Antes, Ele falou a verdade em amor. Ele sempre dizia a verdade, mas também não fez propaganda.
As pessoas iam atrás com interesse em coisas materiais, né? Então, ele supriu as necessidades físicas das pessoas com muita compaixão. E também ofereceu-se para suprir a maior necessidade delas. Qual é a maior necessidade? A salvação. É a maior necessidade que um ser humano pode ter, né? E de graça. A gente está falando, de graça é dado, mas mesmo assim não querem. Né? Querem só se for coisas materiais e físicas, coisas desse mundo, né? Então, não importa se nós nos alimentamos bem, pois esse alimento material só nos satisfará aqui nessa vida. Na vida por vir não adianta nada. O pastor fez uma pergunta domingo, né? Acho que foi no sermão. Você tem sede de quê? Né? Então, e você tem fome do alimento que o Senhor quer dar? Será que nós temos fome de verdade desse alimento? O alimento que é eterno, o alimento que só Jesus pode dar, porque Ele é o pão da vida. Nós podemos trabalhar, né, para obter o alimento físico, né? Mas a salvação nós não podemos trabalhar para obter. A gente só pode receber a salvação confiando em Deus para o que é necessário. Somente Deus pode supri-lo, e foi o que Ele fez na pessoa do Senhor Jesus. Então, a gente recapitulou um pouquinho a lição da aula passada. Agora vamos introduzir a lição de hoje, né? O caminho dos escribas e fariseus não é o caminho de Deus. Então, Jesus veio para libertar o homem, uma liberdade que a lei não podia oferecer. Ou a lei oferecia liberdade? Não, só colocava peso, né? As pessoas não conseguiam cumprir a lei. A lei foi dada para mostrar ao homem a sua pecaminosidade. É através da lei que a gente entende o quanto a gente é pecador e o quanto a gente não pode cumprir a lei e o quanto nós precisamos de Jesus. Então, através da lei, porque ela nos conduz a Cristo, né? Então, por quê? Porque Cristo, sim, esse cumpriu toda a lei, sem falhar, sem amarelar, né? Como diz. Ele habita no crente e concede a liberdade e poder para fazer o que é certo, não sob a obrigação da lei, mas com a alegria do Senhor. Então, quando a gente serve a Jesus, quando a gente obedece a Jesus, é com a alegria do Senhor que a gente deve fazer isso, né? Agora vamos pensar aqui numa coisa, fazer uma comparação. Vocês já compraram um carro, né, usado, aqueles que parecem lindos e bonitos, com a pintura brilhando, né? Mas só que mais tarde você descobriu que o que tinha de bom era só a pintura, né? Com muita gente já aconteceu isso, né? Então, nem sempre a gente consegue ver o interior das coisas, mas Deus vê. Deus vê o interior de cada um. Deus conhece cada um dos nossos pensamentos. Agora, então, nós vamos entrar os objetivos. Né? Vamos ver os objetivos. Tá. Então, objetivos da lição. Mostrar que o homem é pecador, necessita de Deus e é incapaz de salvar-se. Mostrar que o homem só pode aproximar-se de Deus de acordo com o plano pré-estabelecido por Ele. E essa lição deverá nos ajudar a ver que não podemos esconder nossa pecaminosidade de Deus, porque Deus vê o interior. Ver que nossas boas obras não podem salvar-nos. Ver que somente Deus pode nos salvar. Então, agora nós vamos para a letra B, que são as normas dos fariseus. Vocês lembram, né, quem eram os fariseus? Vocês lembram quem eram os fariseus, né? Era uma seita judaica que
que eram muito importantes, né? Eles também se achavam muito importantes. Eles começaram a existir naquele tempo dos 400 anos de silêncio para a defesa da adoração a Deus. Só que depois, né? Eles eram tão zelosos da lei que eles acrescentaram um monte de lei, além das leis que já tinha. Então, os fariseus, como nós já vimos, eles eram bastante orgulhosos. Então, vamos analisar o texto, vamos compreender a palavra de Deus. Marcos 7, de 1 a 5. Ah lá os fariseus, olha, né? Eles eram muito mais santos do que o resto das pessoas, né? Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Cuidadosamente as mãos, quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Então, nós vimos ali os fariseus, né, e os escribas cobrando de Jesus: como assim os seus discípulos comem sem lavar as mãos, né? Então, isso tinha na lei de Deus? Não, aquilo ali era as regras dos anciãos e dos fariseus que acrescentaram, né? Então, outro detalhe, está a figura ali. Um fariseu típico usava na testa uma pequena caixa de couro contendo versículos bíblicos. Ah lá, está vendo na figura? Eles carregavam na testa. Usava outra caixinha amarrada no braço com uma tira de couro. Por que eles faziam isso? Porque Deus tinha instruído os israelitas quanto a atarem suas leis nas mãos e colocarem suas leis entre os olhos. E eles não entenderam direito, né? Nós temos que atar a palavra de Deus aqui entre os olhos? Sim, né? Sim, temos que atar, mas não desse jeito, né? Eles tomaram a instrução literalmente e queriam que todos vissem que eles estavam observando a lei de Deus. Então, quando eles andavam com aquela bolsinha aqui na testa e na mão, todo mundo olhava, né? Olha como ele é espiritual, né? Como ele obedece às leis de Deus, né? Mas isso não era para ser literalmente, era para ser dentro da mente e nas coisas que faziam, né? Então, quando um típico fariseu dava dinheiro aos pobres, eles se certificavam de que todos estavam vendo eles depositarem sua oferta no gasofilácio. Então, hoje a igreja está muito vazia, não vou dar oferta não. Agora, o dia que a igreja estiver bem cheinha, aí eu vou lá ali no gasofilácio depositar minha oferta. Senão ninguém vai ver, né? Então, eles gostavam também de orar em público e em voz alta, para todos verem a sua piedade e a sua devoção. Então, as coisas que faziam: observar a lei, dar, orar e não orar, não, essas coisas eram erradas. Observar a lei de Deus, doar para os pobres, orar, eram coisas erradas em si mesmos? Não, é para a gente fazer isso mesmo, né? A ofensa estava na atitude do coração. Aí é que estava o problema, era a atitude do coração. Não faziam essas coisas porque confiavam em Deus e criam nele para salvá-los de seus pecados.
Muito pelo contrário, achavam-se bons para agradar a Deus e queriam que as pessoas vissem o quanto eles eram bons. Ah, vocês viram, gente, quanto que eu sou boa? Vocês viram? Então, é mais ou menos assim, né? Os fariseus e escribas não aprovavam os discípulos de Jesus porque estes faziam muitas coisas que eles diziam ser necessário para uma pessoa ser aceita por Deus. Como nós vimos no texto, uma das coisas era comer sem lavar as mãos, né? Então, eles acrescentaram muitas regras à palavra de Deus. Ensinavam que essas pessoas tinham que seguir essas regras para serem aceitas por Deus. Esses líderes judaicos tinham muito orgulho de seguir essas regras, muito embora, frequentemente, eles mesmos a quebravam, porque era impossível atender a tanta regra, né, que era imposta. Imagine só, eles acrescentavam centenas de regras à lei de Moisés. Já ninguém conseguia cumprir a lei de Moisés. Imagina agora, com tantos acréscimos que eles faziam às leis, né? Eles não tinham a menor compaixão dos pecadores. Então, eles olhavam com orgulho, se achando mais. Eu acho que eles olhavam assim, né? De cima para baixo. Vocês já viram alguém que te olha assim? Pois é, eu acho que era mais ou menos isso. Olhando você assim, ó, de cima para baixo. Quer dizer, eu sou muito mais, só estou acima, né? Então, mas eles eram hipócritas. Eles faziam as coisas interiores, como lavar as mãos, lavar os jarros, os copos. Achavam que com essas coisas eles iriam se purificar. Então, eles estavam sem pecados, né? Eles estavam purificados. Outros não comiam certos tipos de carne, porque achavam que fazia mal espiritualmente. Outros achavam que certos dias que guardavam lhe faziam mais espirituais e mais aceitos, né? Só coisas externas, só coisas que não têm a ver com as leis de Deus, né? Todas essas coisas materiais são o quê? São sombras das coisas verdadeiras e duradouras. Aquilo ali era para ser, ali está contendo princípios para a gente seguir, né? Aquilo ali são só sombras das coisas verdadeiras e duradouras, porque aquelas sombras eram passageiras, né? Muitas pessoas valorizam adorar a figura, ou as sombras, ou o retrato do Salvador, mais do que o verdadeiro Salvador. Vocês conhecem gente assim? A gente precisa tomar cuidado, né? Para não adorar a figura do Salvador, mas adorar o Salvador, né? Eu escrevi uma história aqui para ilustrar isso aqui, né? Vamos imaginar que um marido fosse viajar e na hora de arrumar as malas, a esposa pegou uma foto, né, e pôs na mala. Falou, olha, isso daqui, à noite, quando você for dormir, que você estiver, né, já no seu descanso, orando ali, você olha para a minha fotografia, né? Porque com certeza você vai estar com saudade para você matar a saudade. E ele né? Levou e usava a foto da esposa, de certo pôs lá no criado mudo, né? Para não esquecer da esposa. Mas depois, quando ele voltou, na hora de dormir, ele pega a foto da esposa e dá um beijinho de boa noite na foto. Vocês entenderam? Vocês entenderam a ilustração aqui, né? Então aí você vai dizer, né? Mas eu estou aqui do seu lado, né? A esposa pode dizer, mas eu estou aqui do seu lado, não precisa beijar a minha figura, o meu retrato. Eu estou bem aqui do seu lado, em carne e osso. Porque é estranho, né? Com a esposa ali do lado, ele fica beijar a foto dela, né? Mas ele nem dá bola para o que está falando. Ele se apaixonou por seu retrato e não por ela, verdadeiramente. Então, muitas pessoas são assim. Adoram as figuras do Velho Testamento, mas não adoram o verdadeiro, não segue aquilo que é verdadeiro, não compreende aquilo que é duradouro e que é eterno, né?
É claro que nenhuma esposa ficaria contente com isso, né? Então, havia muitos retratos e muitas profecias na Bíblia. Quando a gente estava estudando o Velho Testamento, a gente focou um pouquinho nisso aqui, né? Nas figuras, nos retratos do Senhor Jesus contido no Velho Testamento, até que ele chegasse, né? Mas depois que ele chegou, faz sentido a gente ficar lá nas figuras? Não, não faz mais sentido, porque Jesus já veio, né? Então, eles estavam então apaixonados pelo retrato, mais do que pela pessoa verdadeira, que era o Senhor Jesus. Então, agora nós vamos ver que a letra C, Jesus condenou os fariseus. Vamos ler Marcos 7, versículo 6. Esse nós vamos ler junto, porque é só um versículo. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Que perigo a gente honrar a Deus com os nossos lábios. Chegar aqui na igreja no domingo, cantar aqueles louvores lindos, né? Só que é só da boca para fora, né? Só com os lábios. O coração está longe do Senhor Jesus, né? Então, aqui Jesus citou o profeta Isaías, aqui em Marcos capítulo 7, ele tá citando o profeta Isaías, que falou sobre os judeus. Com os lábios, eles diziam muitas coisas sobre Deus, só com os lábios. Mas os seus corações não amavam a Deus, não criam nele, nem obedeciam à sua palavra. Agora nós vamos ler os versículos de 7 a 9. Marcos 7, de 7 a 9. E em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. Disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Então aqui, né, Deus está falando que ele não aceitava a adoração dos judeus, que não era feita de coração. Então Deus os rejeitava, os rejeitou. Eles não se aproximavam de Deus de acordo com sua palavra. Não concordavam que eram pecadores e não confiavam nas suas promessas. Ainda há aqueles que ensinam suas próprias ideias, ao invés de ensinar a palavra de Deus. Vocês já viram? Muito, né? Ensinam as suas próprias ideias, em vez de analisar a palavra de Deus e ensinar só aquilo que Deus nos deixou escrito. As pessoas aprendem que se seguirem essas regras e fizerem essas coisas das religiões, serão aceitas por Deus. Outro dia eu estava conversando com uma moça, né, que ela tinha ganhado um bebezinho, uma menininha. Aí ela falou assim: eu já fui crente, eu cantava no louvor. Falou assim, essa daí é daquele tipo, né? Honrava a Deus só com os lábios. Você acredita? Eu cantava no louvor, eu já fui crente. Eu achei engraçado, né, a história dela. Ela achou que estava falando uma vantagem, né? Mas é daquele tipo de crente que só honra a Deus com seus lábios, né? Então, Deus diz que tal ensino, que tal louvor é inútil. Não precisa ensinar coisas que não vêm de Deus. Pensam que estão adorando a Deus, mas não estão. É muito grave acrescentar coisas às palavras de Deus. E também de tirar algo da palavra de Deus. Nós não podemos nem tirar e nem acrescentar, né? Porque a palavra de Deus, ela é toda redondinha, toda certinha, e ela se explica, né? Então, naquele quadro ali, né, olha, a gente olhando ali, né, o homem, né, em Isaías 64, diz assim, ó:
todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Então Deus diz assim que a nossa justiça diante de Deus é como trapo da imundícia, né? Então, muitas vezes, né, porque muitas pessoas pensam que ter vida exemplar, ser batizado, ser membro da igreja, fazer muita caridade, né, e não fumar, nem beber, tudo isso acrescenta a sua vida espiritual, a se aproximar de Deus, sem ter realmente o coração voltado para Deus, né? Então essa primeira parte aqui é do homem, né? A segunda é Deus, não precisa de nada daquilo, né? Porque todas as nossas justiças são como trapos da imundícia. Então tudo que a gente faz de bom de nós mesmos, movido pela nossa carne, é um trapo de imundícia para Deus. Deus rejeita e Deus não aceita. Tá. Então, perigoso acrescentar ou tirar algo da palavra de Deus. Agora vamos para a letra D. Não o que comemos, mas o que somos. Não o que comemos, mas o que somos. Então, vamos ler Marcos 7. Vamos ler todo, depois a gente vai relendo os versículos, tá? Nós vamos ler do 14 até o 23. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogavam acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isto é o que contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Que listona, né? Isso é que sai do nosso coração carnal, né? Então, agora vamos dar uma olhadinha nos versículos de 21 até o 23, relendo. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Isso sim contamina o homem, né? Então, se nós formos honestas conosco mesmo, né, provavelmente encontraremos alguma dessas coisas aí da lista. O que tem na lista mesmo? Tem prostituição, furto, homicídio, adultério, avareza, malícia, dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba e loucura. Se nós formos honestos, a gente talvez, né, vamos achar alguma coisa dessa lista aqui, né, que descreve algumas coisas que passam em nossos corações. Talvez a gente nunca roubou, né? Roubar é muito forte, né? A gente nunca roubou. Mas será que nós já tivemos orgulho um dia? Ah, então a gente entra nessa lista, né? Então a gente entra nessa lista. Será que os nossos corações, que em nossos corações, nunca nos esquecemos de dar a Deus o mérito de nos ter dado forças para o trabalho, né? Saúde para vir à igreja,
boa visão para ler a palavra de Deus, bons ouvidos para ouvir o ensino da palavra de Deus, né? Então, para confirmar isso aqui, vamos ver Deuteronômio 8:18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê, né? Este é um versículo para a gente considerar, né? Tudo vem de Deus. Agora vamos para Tiago 2:10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, não adianta nada a gente guardar um monte, mas a gente caiu em um, então a gente quebrou todos, né? Então, se quebrarmos um, quebramos todos. Então, que Deus nos ajude a compreender a sua palavra, o que realmente Ele quer dizer. Não como os fariseus, uma coisa externa, estereótica, né? Mas profundo do nosso coração. Então, vamos continuar analisando um pouquinho mais a vida dos fariseus, né? A letra E, o orgulhoso fariseu. Então, para isso, nós vamos ler Lucas 18, de 9 a 12, porque os fariseus, eles eram orgulhosos. Lucas 18, de 9 a 12. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Aqui é uma parábola, né, que Jesus contou para nos trazer ensinamento. Então, ele fala sobre as coisas deste mundo, mas que nos ensina algo sobre Deus e sobre o nosso relacionamento com Deus. O fariseu foi ao templo para falar com Deus, aqui nessa parábola, né? Então, o fariseu, muito orgulhoso, foi ao templo. Ele era orgulhoso e confiava em sua própria bondade e nas coisas que fazia. Graças te dou, porque eu não sou como os demais. Eu não faço isso, não faço aquilo, né? Eu sou assim, né? Eu sou um fariseu. Ele achava suficientemente bom e que Deus o aceitaria pelo que ele achava de si mesmo, né? Mas vocês se lembram do Caim? Lembra do Caim? Querendo se aproximar de Deus do seu próprio jeito, mas ele foi rejeitado, né? Como nós vemos ali em Isaías, naquele versículo do gráfico, né? Que Deus diz que a nossa justiça é como trapos da imundícia. Então, nós não somos justos de jeito nenhum, né? Então, agora vamos de letra F. Então, nós vimos o orgulhoso fariseu, agora nós vamos ver um publicano arrependido. Então, vamos ler Lucas 18, 13. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Vocês viram o contraste desses 2 homens? O fariseu santão, né? E agora o publicano, né? Vocês lembram quem era publicano, que a gente já falou aqui? Era aqueles, né? Alguém com... ele era cobrador de impostos. Também chamado... Então, ele era publicano, né? Ali ele está publicano. Então, ele era um coletor de impostos, ele trabalhava na coletoria. Então, vocês lembram de algum que foi discípulo de Jesus, que também trabalhava na coletoria? Levi, ou Mateus, né? Também chamado Mateus. Ele foi chamado para ser um dos 12 discípulos de Jesus.
uma pessoa que não era muito bem vista, né? Porque ele era um coletor de impostos. Então, vocês se lembram da ideia de que o povo fazia sobre os coletores de impostos, né? Todos eles eram roubadores, né? O povo pensava. Então, o povo os odiava, porque a maioria, não todos, mas a maioria, tirava dinheiro extra do povo e ficava para si. Na verdade, eles roubavam. A maioria dos coletores, eles eram corruptos, porque vinha na mão deles aquele dinheiro. Então, eles se corrompiam com isso, né? Então, esse coletor de impostos aqui do versículo 13, vamos reler o versículo 13, Vande, por favor? Sim. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Né? Vocês perceberam que ele não tentou esconder de Deus a sua pecaminosidade. Ó Deus, né? Ele nem levantava os olhos. Ó Deus, sê propício a mim, pecador. O que é ser propício? Quem sabe o que é propício? Ser propício é ser favorável. Ó Deus, seja favorável a mim, porque eu sou muito pecador. Né? Então, ele se viu como Deus o via. Assim que a gente cada um de nós devemos nos ver. Do jeito que eu sou, do jeito que Deus me vê, eu também me ver. Né? E eu não passo de uma pessoa má, graças a Deus, remida pelo sangue de Jesus, né? Então, esse coletor de impostos, ele não escondeu quem ele era. Ele se manifestou diante de Deus, né? Ele confiou no Senhor como seu Salvador. E Deus teve misericórdia dele. Deus o perdoou e Deus o aceitou. Diferente do fariseu, que se achava muito e foi rejeitado. E o publicano, que era muito pecador, foi aceito. Agora nós vamos ver o veredito de Jesus, na letra G. Qual que foi o veredito de Jesus, né? Sobre o fariseu e também sobre o publicano. Então vamos ver o fariseu primeiro, né? Está no versículo 14. Lucas 18, 14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha, será exaltado. Então o fariseu não admitia que era um pecador culpado, desamparado e que precisava da misericórdia de Deus. E por isso seus pecados não foram perdoados. Né? E agora o coletor de impostos, o publicano. Né? Então, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Por quê? Porque ele se humilhou. Porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, ele creu na palavra de Deus, admitiu que era pecador, que era desamparado, que só podia ser salvo do julgamento através da misericórdia de Deus. Ele merecia mesmo ser separado de Deus para sempre, mas por causa do amor, da misericórdia e da graça de Deus, ele foi aceito. Né? Por quê? Porque ele se humilhou. Ele se despiu na frente de Deus, né? Não tentou esconder os seus próprios pecados. Então, vamos partir para a conclusão? Mesmo que um homem não seja muito estimado e que nunca tenha feito algo que chamamos de bom, né? Gente que só faz o errado, Deus ainda assim o aceitará. Se ele se chegar a Deus com fé, se aproximar do Senhor Jesus pela fé. Este é o único meio de Deus aceitar alguém. Ele rejeitará qualquer que quiser se aproximar dele de outra maneira. Então tem que ser da maneira de Deus. Tem que ser tudo de acordo com a palavra de Deus. Então a palavra de Deus deve ser o nosso guia, né?
Então, a gente tem que conhecer. Como é que a gente vai se guiar pela palavra se a gente não conhece a palavra? Não é? Então, simplesmente não há nada que possamos fazer para nos salvar a nós mesmos. Mas o Senhor Jesus pode nos salvar. Foi por isso que Ele veio a esse mundo e sofreu no nosso lugar. Amém. É? Tem a Ruth aí para cantar. Porque nós vamos ler lá.